Olá, está no ar mais um episódio do podcast A IPC Explica. Aqui você acompanha conversas com especialistas e produtores que transformam a cacauicultura brasileira com inovação e sustentabilidade. Eu sou Ana Paula Loz, presidente executiva da IPC. E nesse episódio, a gente finaliza essa série especial sobre manejo integrado, falando sobre os benefícios e ganhos com a adoção das práticas corretas. Vamos falar de planejamento, poda, adubação, cuidados com os resíduos de lavoura e, claro, da importância da assistência técnica para fazer tudo isso com segurança. Com a gente, temos aqui novamente Milton Conceição, pesquisador da CEPLAC. Milton, muito bem-vindo e vamos para o nosso último episódio. Eu já estou sentindo falta. Obrigado. Bom, Vamos. Milton, vamos começar pelo começo, né? Quando a gente fala em recomendações, por onde o produtor tem que começar, né? Como planejar a lavoura, já pensando no manejo integrado. Como é que o produtor, no início da lavoura dele, ou um produtor que já tem uma lavoura, o que ele pode fazer para ele facilitar a implementação do manejo integrado na lavoura dele? Bem, quando as pessoas chegam aqui, que eles querem ou fazer novos plantios em áreas degradadas ou pastos, ou então ele quer recuperar uma área dele com renovação, a primeira coisa que eu pergunto, quanto é que ele tem para gastar? Se ele tem financiamento, porque hoje você recuperar uma área de cacau com renovação, ou então você plantar uma área nova, só de muda ele vai gastar em torno de R$ 12.000. Em 4 anos ele vai gastar praticamente no sequeiro em torno de uns R$ 60.000. Então, em cima disso, ele disse, eu tenho tanto, eu tenho financiamento, então nós vamos ajudar ele a ter um passo a passo para que ele vá fazer essa recuperação. Então, ele tem que ver a área, se a área é adequada, porque às vezes tem área de pasto, que é solo raso. Às vezes, por exemplo, existe um zoneamento, que se ele quiser plantar áreas fora das áreas tradicionais, existe um zoneamento para cacau. Então, a gente tem que saber se a área dele está dentro do zoneamento e se é apta. No caso dos pastos, a gente sabe que muitas áreas de capim que tem aqui na região são solos rasos. No caso de áreas de cacau velho e que já são decadentes, que não atendem mais à tecnologia, porque aquelas plantas precisam ser substituídas, a gente tem que saber se ali já morreu o cacau. A área que já morreu o cacau, a natureza já está dizendo que não é apta para o cacau. Ele vai plantar, o clima às vezes está correndo bem, está chovendo, está tudo. Quando vem o estresse hídrico que dá uma seca, aquelas plantas vão morrer novamente. Então a gente recomenda que seja feito o plantio em áreas aptas. Depois é o seguinte, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a amostra de solo, saber o que é que tem ali de fertilidade. Porque a questão da adubação é uma ferramenta também do manejo integrado e que ela ajuda muito. Então, o solo ele tem que ser calibrado. Essa calibração do solo requer um tempo. Será que o solo pega calcário? Será que o solo pega gesso? Porque tem solo que pega calcário, pega gesso. Tem solo que não pega calcário e não pega gesso. Então, isso tudo a gente tem que ver na calibração do solo para a gente eliminar a questão da acidez e neutralizar o alumínio que está nas camadas nas camadas mais inferiores. Então, fez isso aí, nós vamos agora trabalhar com muda. Ele vai comprar muda, ele vai fazer muda. Então, a gente tem toda a orientação. Quais são os clones que ele vão usar? Então, no caso nosso aqui, a gente sabe que o grupo CCN, ele é muito susceptível à podridão parda. A gente não recomenda que seja feito plantio dos grupos CCN em áreas muito aptas à fitóftora, porque ele vai ter problema, o custo dele vai aumentar e tal.
A questão do espaçamento. Qual é o espaçamento que nós vamos adequar? A área poderá ser mecanizada. Então, se for mecanizada, como é que ele vai trabalhar? O plantio, de preferência, tem que ser no sentido leste-oeste, para que o sol passe o dia inteirinho em cima das plantas. Então, esses são alguns cuidados que a gente faz e vai ajudando o produtor, à medida que ele vai. Como é que ele vai plantar? A adubação que ele tem que fazer no berço ou na cova. A gente vai ter que orientar que tipo de adubo ele vai fazer. E aí os adubos subsequentes, podas, combate às pragas. E aí a gente vai orientando o produtor para que ele vá ter, a partir do segundo, terceiro ano, ele começa a ter produções adequadas e cubra os custos que é necessário ele fazer numa recuperação ou numa implantação. Muito bom, muito bom. É, vamos falar agora sobre poda, né? Entrar um pouco mais detalhadamente sobre o papel da poda e da adubação nessa implantação, mas também nas lavouras já existentes, né? Qual a importância da poda e da adubação, pensando nesse manejo integrado da lavoura cacaueira? Bem, a poda, toda fruticultura, ela necessita de poda. O cacau não pode ser diferente. A poda, a gente tem a poda de formação, com a plantinha nova, nós vamos formando ela. O ideal é que a planta seja formada num formato de taça fechada, porque o sol ele injuria muito o cacaueiro. Se a gente faz uma poda que deixa alguns galhos do cacaueiro abertos e que ali entra sol, vai ser queimado. Onde o cacau produz é onde existia uma folha que ali vira uma almofada floral. Então a gente tem que fazer uma poda que não abra muito o cacaueiro. A gente tem que fazer depois uma poda de condução e no final, nas áreas novas, uma poda de produção. As podas, ela vai proporcionar retirada de galhos inadequados, vai ter melhorar o ambiente interno do cacaueiro, proporcionando maior arejamento, para que a gente não tenha problemas de doenças ali, principalmente fitóftora. A poda, ela vai deixar a planta equilibrada, ela não vai ficar num tamanho adequado, porque o ideal é que a gente tenha plantas entre 2,70 m e 3 metros de altura. Não precisa ter mais do que isso. Depois é o seguinte, como o cacaueiro, ele produz no galho, a gente tem que saber quantos metros de galho nós vamos deixar produtivos para que a gente tenha o número de frutos que a gente esteja precisando. Por exemplo, se eu tenho 1.000 pés de cacau por hectare, o espaçamento 3 por 3 é 1.111. Mas dificilmente nós temos esse 1.111. Então a gente trabalha com 1.000 plantas. Se a gente tem um clone de um bom rendimento e você tem em torno de 60 frutos por planta ano, nós vamos produzir 3.000 quilos com facilidade. A gente tem visto aí clones que produzem 80, 90 frutos. Mas se você tem em média 60 frutos, você teria 2.000 quilos, 3.000 quilos ou 200 arrobas, que é uma produção excelente. Então, o que o produtor tem que buscar é isso. E, às vezes, assim, o preço está ótimo. Se você tem alta produtividade, você vai ganhar muito. Se o preço não está bom, mas você tem alta produtividade, você não vai perder também. Você, às vezes, empata ou ganha um pouquinho em cima do seu custo de produção. Então, a poda, ela é importante por isso, porque a gente vai ter que ter tudo adequado. E outra coisa, a adubação. A adubação, ele promove o vigor vegetativo. Então, você vai ter plantas sadias, você vai ter plantas que atendam aquele manejo que você está praticando. Então, a adubação, às vezes, assim, nós utilizamos hoje, às vezes a gente pergunta ao produtor, você quer produzir quanto? Em cima do que ele quer produzir, nós vamos fazer adubação modular. Então, nós temos
toda uma questão de quanto você pode produzir em cima da adubação que você está fazendo. Às vezes, a adubação que nós recomendamos aqui normalmente são duas adubações. Geralmente, fevereiro, março, agosto, setembro. Mas se ele quer ter uma produção maior em cima de uma produtividade alta, ele pode fracionar até em 3 vezes a adubação dele. Então, é o quê? Que a gente chama de adubação modular. A gente pergunta ao produtor, quanto você quer produzir? Então, em cima do que ele vai produzir, nós vamos dar comida para a planta produzir em cima daquilo que nós fizemos no manejo. Então, tem que ter luminosidade, tem que ter plantas sadias, e aí a gente faz a adubação e a resposta é positiva. Muito legal isso que você trouxe, Milton, né? Da importância de uma poda adequada, de uma adubação adequada, que tudo isso vai trazer vantagem para o produtor. Então, esse conhecimento ajuda o produtor a fazer as melhores escolhas. E traz resultado positivo, tanto na saúde da lavoura quanto na produtividade dele. E eu queria saber agora sobre os resíduos da lavoura, como casqueiro e outros restos vegetais. Quais são os cuidados que os produtores devem ter? Bem, vamos falar primeiro dos casqueiros. O casqueiro, ele é o principal fonte de inóculo da fitóftora. Por quê? A fitóftora, ela fica no solo, porque onde tem cacau no mundo, tem fitóftora. Aqui no Brasil são 3 espécies. Na África tem uma que nós não temos aqui, que é a Phytophthora megacaria. Essa é bastante agressiva, mas as nossas também causam grandes prejuízos. Então, a gente tem chamado a atenção, bastante atenção dos produtores, com relação ao tratamento desse casqueiro. O casqueiro, ele pode ser utilizado como compostagem. Essa compostagem, já que na casca do cacau ela tem uma grande quantidade de potássio, se fizer uma compostagem bem feita com a casca do cacau, em algumas situações o produtor ele reduz a sua necessidade de adubação química em 50%. Então, tem todo um trabalho, a CEPLAC tem publicações disponíveis que mostram como fazer a compostagem da casca do cacau. Algumas pessoas já usam também, já usaram a casca do cacau, isso para tirar de dentro da lavoura, como alimento de bovinos. Então, também tem esse trabalho. Mas na questão de a maioria das pessoas deixarem a casca dentro das roças, isso é o maior problema de podridão parda. Então, a gente recomenda que esses casqueiros, o cacau deve ser quebrado em lugares abertos, lugares onde tem uma falha. Que depois da quebra, ele faça a cobertura com folha de cacau ou com o próprio mato. Não usar bananeira, palha de banana não resolve. Ele vai, no caso de não poder fazer essa cobertura, ou próximo das casas dos trabalhadores, onde tem galinha que cisca o casqueiro, ele faz uma aplicação de ureia 15%, resolve, porque cauteriza, neutraliza a ação do fungo. Então, o casqueiro, ele tem que ser cuidado, porque senão o produtor vai ter trabalho. Porque se às vezes ele faz a aplicação do cobre, que é o fungicida mais recomendado para fitófora, e não toma esses cuidados, ele vai ter sempre prejuízo, porque a fitófora vai estar sempre voltando. Então, no caso da vassoura de bruxa, aqui a gente tem que fazer a remoção, em alguns casos, a depender da quantidade, fazer uma aplicação do biofungicida. Então, a CEPLAC, ela desenvolveu um trabalho onde tem o tricoderma estromático. Esse tricoderma é um fungo antagônico à vassoura de bruxa. Então, quando às vezes a quantidade de vassoura é muito grande, que está ali no solo, o produtor, na época adequada, usando, mais uma vez, o calendário, vai fazer a aplicação do biofungicida em cima das vassouras secas. Então, ele está resolvendo o problema
essa vassoura está contaminando também a sua plantação nos frutos mais próximos ao solo. Então, a questão dos resíduos é esse o trabalho que a gente tem que ter, e o produtor, geralmente, se fizer isso, ele vai adequar bem a plantação para que não haja ataque expressivo. Agora, associado à aplicação de fungicidas, fazendo a conta se paga ou não a aplicação. Com o preço, como eu já volto a dizer, está muito bom, a gente, qualquer prática que fizer, compensa. A gente já tratou sobre esse assunto nos episódios anteriores, mas eu acho que é um tema que a gente tem que retomar aqui hoje, que é a questão da busca de orientação técnica, não somente antes de aplicar qualquer produto, mas ao manejar a sua lavoura, né? Então, como é que onde o produtor pode conseguir essas informações? Muitas vezes ele não tem condições de pagar uma assistência técnica privada. Como é que ele pode fazer, Milton? Olha, isso aí é uma questão para o futuro preocupante, porque, eu volto a dizer, sem assistência técnica, o produtor ele fica órfão de fazer as práticas, as boas práticas, de forma correta. Então, é necessário que haja um sistema de assistência técnica que atenda os produtores como um todo, porque a CEPLAC ela tinha uma assistência técnica, uma extensão rural, onde nós tínhamos aqui 53 escritórios, que eram 49 escritórios e 3 postos avançados. A gente tinha escritórios do Espírito Santo até Salvador. E 2020, a CEPLAC mudou totalmente a sua forma de atuar, e a CEPLAC hoje ela só faz pesquisa, difusão, e isso aí é preocupante, porque nós ainda estamos aqui, algumas pessoas que eram oriundas da extensão rural. Então, a gente tem atendido produtores, a gente tem dado orientação de forma pontual. Mas a maioria dos produtores que não podem se deslocar e que estão lá no campo, e a gente chega, às vezes, em algum lugar, a gente vê que as coisas estão erradas. Eu tenho, assim, visto isso com preocupação. Nós fomos em algumas áreas que estavam acontecendo problemas graves de morte de cacaueiros, e nós chegamos lá, o produtor achou porque devia fazer a plantação a pleno sol, ele tirou a sombra, o vento entrou na lavoura dele, aconteceu que deu um estresse hídrico, as plantas ficaram debilitadas com ataque de praga, e aí entrou doenças, fungos oportunistas, e o cacau está morrendo. Chegou na situação daquela, em alguns casos, aquela lavoura ali é irrecuperável. Isso é um prejuízo enorme, porque eram áreas que estavam lá com a plantação adequada, tudo correndo de forma harmônica, mas ele modificou por falta de orientação, e isso aí ele teve um prejuízo. Então, se não tiver uma assistência técnica para todos, a tendência é o produtor sempre estar tendo prejuízo. Muito importante essa questão da assistência técnica mesmo, Milton. É, E aí, para a gente fechar, Milton, eu queria que você nos dissesse que mensagem que você deixa para o produtor que quer melhorar o manejo dele, mas ainda tem dúvidas. Olha, eu deixo para o produtor o seguinte: futuro do cacau, para a questão de preço, a tendência é sempre o preço estar bom. Porque o que está acontecendo com a maioria das áreas de cacau a nível mundial? As áreas da África, que produz praticamente 70% do cacau, as plantações estão velhas. Muitas das plantações estão precisando ser renovadas. E renovar um cacau para que ele tenha produção não é de um ano para outro.
Cacau ele vai ter que ter um tempo para que ele tenha a resposta em produção e seja produção econômica. Então, o produtor que queira trabalhar com cacau, acredite, porque assim, cacau é uma lavoura apaixonante. Uma vez a pessoa entrou a cultivar cacau, ele fica apaixonado. É uma plantação, é um produto que tem liquidez certa, é um produto que ele fixa o homem ao campo. Então, o pequeno produtor, principalmente, ele pode ter cacau e outros cultivos que ele dá assistência lá com sua família, ele tendo uma boa assistência, ele sempre vai ter sucesso. E ele pode ter altas produtividades. Nós temos casos de pequenos produtores aqui no Baixo Sul que chegou a colher 197 arrobas. Nós temos casos de produtores que estavam excluídos. Ele morava numa casa de taipa, foi feito um trabalho de financiamento no sistema SAF, utilizando cacau e seringueira, e ele saiu dessa zona de pobreza, conseguiu construir uma casa de alvenaria, comprou um carrinho e teve alta produtividade. Então, ele saiu, junto com sua família, daquela situação de pobreza. Então, o cacau, ele fixa isso e dá riqueza. O cacau gera riqueza. E a CEPLAC detém de conhecimento, tem publicações que o produtor pode recuperar sua fazenda. Hoje, produzir 200 arrobas no sequeiro não é mais um sonho, é uma realidade. Então, existem tecnologias, existem materiais botânicos de excelência. O produtor tem que renovar suas áreas, tem que utilizar o manejo integrado, que é o que a gente chama de modernização da cacauicultura, com o manejo integrado. A CEPLAC está trabalhando agora para futuramente lançar clones que sejam também resistentes à monilha. Isso é o nosso grande desafio, porque a monilha praticamente está nas nossas portas. No Brasil, hoje, existem 3 focos de monilha. Então, a gente precisa estar preparado caso essa doença chegue aqui nas nossas áreas. Então, foram 200 clones para serem testados lá no Equador e na Costa Rica, e não vai demorar a vir resultados. Nós temos colegas aqui na pesquisa trabalhando nesses cruzamentos, utilizando diversas fontes de resistência, para que a gente tenha materiais para fornecer ao produtor de forma segura e ele tenha a sua plantação duradoura. Então, eu sou otimista, eu tenho também cacau, produzo cacau. Eu sempre busquei ter alta produtividade, então eu sempre procurei modernizar minhas áreas. Eu planto cacau todo ano, porque cacau morre, é uma árvore que cai, é alguma coisa que acontece, a planta morre, então você tem que ter sempre buscando colocar a sua plantação com a densidade alta e usar o calendário e as práticas necessárias para cada mês. Então, eu deixo a minha mensagem dizendo que produtor, invista nas suas áreas, buscando primeiro as melhores áreas que você tem, em cima do recurso disponível. E aí você sempre vai ter uma alegria com a cacauicultura. Nossa, Milton, que conversa ótima. Acho que esses 3 episódios vão fazer muito sucesso e eu agradeço muito a você, agradeço a direção da CEPLAC por nos permitir ter essa oportunidade. Tenho certeza que outros episódios, outros temas serão abordados no futuro com vocês novamente, porque eu quero aqui mais uma vez reconhecer o trabalho da CEPLAC, dos seus pesquisadores, a importância dessa instituição para a cacauicultura brasileira, não só no passado, mas também no futuro dessa cadeia. Né? Eu acho que a gente tem aí um futuro próspero, a gente tem a oportunidade de retomar relevância no mercado global, e só com pesquisa e inovação que isso vai acontecer, e a CEPLAC tem um papel fundamental quando a gente fala de pesquisa e inovação. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a você, Ana, seu trabalho maravilhoso que você tem feito, você está de parabéns. Agradeço a IPC
Em nome da CEPLAC, nós agradecemos a oportunidade de mostrar um pouquinho o que é que nós temos. E aqui estaremos à disposição para atender todos e qualquer um. Obrigado. Bom, chegamos ao fim dessa conversa e da nossa série especial. Esperamos que o conteúdo tenha ajudado você, produtor, a entender como o manejo integrado pode fazer a diferença no combate às doenças, na produtividade e na saúde da sua lavoura. Muito obrigado ao Milton, à CEPLAC, por compartilharem tanto conhecimento com a gente. Lembrando que você pode ouvir todos os episódios no nosso site e nas plataformas de áudio e que os links para os conteúdos complementares estão no nosso perfil do Instagram, @educacau_IPC. Até a próxima!